E aí, pessoal? Vamos aí para mais uma aulinha de física. Hoje o assunto será a rotação de um espelho plano. Antes de começar essa aula, eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal que se inscreva, acione as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito e não esqueça de deixar o seu like. Uma boa aula! Nessa figura aqui nós temos um exemplo de rotação de um espelho plano. Tá? Aqui nós temos um espelho que está na posição O. Essa reta em verde é a rotação do espelho que forma um ângulo alfa com a posição original do espelho que está em preto. Então a posição inicial do espelho está nessa linha reta preta e a posição final é essa reta em verde aqui. A posição final e inicial formam um ângulo alfa. Aqui nós temos o raio incidente RI1, que forma um ângulo I1 com a normal, que é perpendicular ao espelho, né, a posição inicial do espelho. E depois temos um ângulo refletido, que é RR1, que forma um ângulo I1. Aqui nós temos a extensão do raio refletido RR1, tá? Essa linha em vermelho aqui. Quando o ângulo R1 bate aqui na posição final, né, quando o espelho mudou de posição, ele tem um raio refletido RR2. E aqui nós temos a extensão do raio RR2. Então, a extensão do raio RR1 com a extensão do raio RR2 e a extensão do raio R1, quando ele atravessa aqui o espelho na posição inicial, né? E quando ele se desloca, ele se estende até aqui. Aqui nós temos um triângulo que é formado pelos pontos C, I1 e 2. Quando o raio incidente bate na posição final do espelho, ele gera o raio refletido RR2 e gera os ângulos I2 e I2. Então nós vamos pegar primeiramente esse triângulo aqui, ó, CI1 e I2, tá? Nós vamos provar que beta, esse ângulo aqui, ele é duas vezes o ângulo alfa, que é o ângulo da posição inicial e final do espelho, tá? Então nós vamos provar que beta é igual a 2 alfa. Nós temos o ângulo C mais ângulo I1 mais ângulo I2, que forma 180 graus. O ângulo C vale beta. O ângulo I1 vale 2I mais 180 graus, ou melhor, 2I1, né? I1 vale 2I1, e o ângulo I2 vale 180 graus menos 2I2. E tudo isso é igual a 180 graus. Resolvendo essa expressão, nós vamos ter que beta é igual a 2 vezes I2 menos I1. Por que 2I1? Porque é esse ângulo aqui, ó, 2 e 1. Esse ângulo é congruente com esse ângulo aqui, tá? Por isso que é 2 e 1, né? Duas vezes o ângulo I1. São ângulos congruentes. E nós também estamos analisando esse ângulo aqui, que é 180 graus, menos duas vezes o ângulo I2, tá? Aqui nós temos um arco de 180 graus, então é 180 graus menos menos duas vezes I2. Agora vamos analisar o espelho, ou melhor, esse triângulo OI1 e 2, tá? Que é, eu vou mostrar para vocês, esse triângulo aqui, ó, OI1 e 2. Nós temos que o ângulo O vale alfa, que o ângulo I1 vale 90 mais I1 e o ângulo I2 vale 90 mais I2. Tudo isso igual a 180 graus.
Resolvendo essa expressão, nós vamos achar alfa igual a I2 menos I1. Então, beta é igual a 2 vezes alfa, já que alfa vale I2 menos I1. Vamos voltar lá para o slide anterior. Ó, beta é igual a 2 vezes I2 menos I1. Então, beta é igual a 2 vezes alfa. Agora vamos ver imagem em dois espelhos planos. Aqui nós temos um lápis, aqui nós temos dois espelhos planos, e esse lápis ele gera 4 imagens, tá? Esses espelhos estão perpendiculares um ao outro. O número de imagens depende do ângulo alfa entre os espelhos. Então, para calcular a quantidade de imagens, nós usamos a fórmula n igual a 360 graus sobre alfa, que é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Quando a razão n é igual a 360 graus dividido por alfa menos 1 for par, o objeto está em qualquer posição entre os espelhos. E quando essa razão for ímpar, o objeto está no plano bissetor, ou seja, na região que divide o ângulo alfa ao meio. Agora vamos fazer uma questão da FUVEST. A figura que nós vamos mostrar para vocês mostra uma vista superior de dois espelhos, planos montados verticalmente, um perpendicular ao outro. Sobre o espelho A, incide um raio de luz horizontal, no plano do papel, mostrado na figura. Após a reflexão nos dois espelhos, o raio emerge formando o ângulo θ com a normal ao espelho OB. O ângulo θ vale alternativa A 0 graus, B 10 graus, C 20 graus, D 30 graus e E 40 graus. Então, essa aqui é a figura do exercício, tá? Dois espelhos perpendiculares, e aqui nós temos um raio que incide no espelho OA, formando um ângulo de 20 graus. Aqui nós já desenhamos o ângulo refletindo, né? Ele reflete no espelho OA, depois esse raio vai até o espelho OB. Aqui nós temos o ângulo θ, que é igual a esse ângulo θ, né? Usando lá a lei de reflexão, né? Esses dois ângulos aqui são iguais, 90 graus menos θ. E aqui nós temos um raio refletindo no espelho OB, formando esse ângulo X e esse ângulo Y. Agora vamos analisar esse triângulo aqui, tá? Esse triângulo, a soma dele dá 180 graus, né? Os ângulos internos. Então vai ser X mais 90 graus menos θ mais 90 graus, que é esse ângulo reto aqui, igual a 180 graus. X menos θ é igual a 90 graus mais 90 graus, dá 180. Passa para lá, 180 graus menos 180 graus. X menos θ igual a zero. Então, x é igual a θ. Aplicando a lei da reflexão, o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Então, x é igual a y, né? Lei da reflexão. Se x é igual a y, o y também vai ser igual a θ, já que x é igual a θ. E nós vimos que θ é igual a 20 graus, né? Esse ângulo θ é igual a 20 graus. Então, o ângulo y, que pede a questão, vale 20 graus, que é a alternativa à letra C. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.